Eliezer Rodrigues, temos um caso confirmado de Covid-19 no meio político? Exatamente. O presidente da Federação das Indústrias do Piauí e ex-governador do estado, Zé Filho, do PSDB, testou positivo para a Covid-19. Zé Filho está internado em um hospital particular de Teresina, tem um quadro de saúde estável e já segue os protocolos indicados para o caso. Nossa, mais informações, portalodia.com. Eliezer, conta pra gente o que o deputado Franzé Silva, do Partido dos Trabalhadores, está propondo na tentativa de facilitar a nossa convivência com a pandemia. O deputado Franzé Silva, do PT, apresentou um projeto de lei que suspende prazos de garantia, troca ou devolução de produtos enquanto durar a pandemia. O parlamentar diz que a intenção é proteger os consumidores. O projeto de lei de nossa autoria, que tramita na Assembleia Legislativa, tem por objetivo proteger o consumidor piauiense. Nós sabemos que durante esse período da pandemia, boa parte das empresas estão com dificuldade de atender às reclamações de seus clientes. Então nós iremos fazer com que as previsões já estabelecidas no Código de Defesa do Direito do Consumidor sejam ali garantidas a suspensão, para que, ao retorno da normalidade, o consumidor possa fazer suas reclamações, fazer suas trocas dentro das garantias contratadas. É mais um trabalho da Assembleia Legislativa, mais uma ação do Legislativo piauiense, no sentido de fazer com que o consumidor do nosso Estado seja protegido. Relações de consumo bastante afetadas por conta dessa pandemia, não é, Eliezer? Mas agora vamos continuar falando de um outro petista, só que desta vez do âmbito nacional. O que propõe Assis Carvalho, deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, para esta convivência com a pandemia? É o seguinte, o governo federal encaminhou ao Congresso Nacional medida provisória que estabelece uma série de mudanças na comercialização de medicamentos e no pagamento de serviços prestados pelos planos de saúde. O relator da MP foi o deputado piauiense Assis Carvalho, do PT, que já concluiu seu parecer. A medida provisória 933, emitida pelo presidente da República no dia 31 de março deste ano, suspende por um prazo de 60 dias o ajuste dos medicamentos previsto na Lei 10.742 de 2003. Como relator desta MP, recebi 46 emendas, que tratam desde a prorrogação do congelamento do ajuste desses medicamentos, até o congelamento das mensalidades de plano de saúde, o atendimento dos portadores de plano de saúde que estão inadimplentes, o reconhecimento ou da revalidação dos diplomas de médicos formados no exterior, formados em outros países, enquanto durar a pandemia. Como relator desta emenda, recebendo as várias sugestões, precisamos tomar uma decisão mediadora. De um lado, não prejudicar o consumidor, que no período de pandemia sofre muito porque está tendo dificuldades em ter o seu recurso, o seu dinheiro para comprar medicamentos. De um outro lado, com o cuidado de não sufocar a indústria farmacêutica, que tem uma dependência de quase 90% dos insumos e da logística através da importação, porque a produção nacional é muito baixa ainda. E diante de um câmbio elevado, diante de uma logística bastante difícil por conta da pandemia, esse setor que emprega mais de 100 mil pessoas precisa também de um equilíbrio. E essa é a posição que tenho que tomar. De um lado, não prejudicar o consumidor, de outro lado, não prejudicar a indústria farmacêutica. Se Deus quiser, apresentaremos um relatório dentro deste equilíbrio. Muitas questões ligadas ao direito do consumidor, porque realmente, Eliezer, é o que se dá para fazer, não é? No caso, você precisa consumir alguns serviços essenciais e é importante nos focarmos neste exato momento para a garantia de direitos ao consumidor, mas que também que essa garantia de direitos não fira as empresas que prestam esses serviços. Corretamente, Lívio. Nós, inclusive, aqui no Dia News, chegamos a expor reclamação de telespectadores que diziam: eu estou desempregado, meu salário reduziu e eu ainda dependo do plano de saúde. Por que
a minha renda reduziu e a parcela do plano de saúde não pode reduzir também, porque não há esse sacrifício de ambas as partes. Então, este é um dos pontos desta medida provisória, uma vez recebida e aceita pela mesa diretora da Câmara, especialmente pelo presidente Rodrigo Maia. A medida provisória passa a valer por 60 dias, podendo ser prorrogada por mais 60 dias. Então, uma validade de até 120 dias. Para virar lei, precisa tramitar normalmente como todo projeto de lei, mas, por enquanto, é uma medida provisória. Pontos que devem ser debatidos à exaustidão no Congresso Federal, porque são importantes para a nossa convivência neste período de pandemia. Lembrando, é claro, Eliezer e a você de casa, sempre estamos falando de um contexto quase que inédito na história brasileira, não é? Nós nunca tínhamos o registro tão agravante, tão grave de uma pandemia como esta, trazendo tantas consequências para a nossa população. A gente continua fazendo, na realidade, vamos fazer uma transição. Continuamos falando de saúde e também vamos linkados ao que está sendo debatido, defendido pelo governo federal. As equipes de reportagem do Sistema de Comunicação, o pré-candidato à Prefeitura Municipal de Teresina, Dr. Pessoa, do MDB, fez declarações no que diz respeito à saúde. É claro, lembrando que ele é médico. Isso. Um dos principais debates em torno do novo coronavírus diz respeito ao uso da cloroquina, que tem dividido tanto profissionais da saúde como a classe política. O médico e ex-deputado Dr. Pessoa, do MDB, não recomenda o uso da substância, mesmo administrada com outros medicamentos. Pessoa ressalta que o melhor paliativo neste momento seriam os chamados antivirais, ainda não desenvolvidos pela indústria farmacêutica. Por outro lado, lamenta que o tema de importância para a saúde pública do país tenha descarrilhado para uma discussão com interesses políticos. Elias, esse uso da cloroquina realmente tem sido bastante polêmico. O governo federal defende com muito afinco a utilização dos protocolos que envolvem a cloroquina no tratamento da Covid-19, mas muitas pessoas também criticam. Mas é importante lembrarmos que a cloroquina é um medicamento de uso contínuo para algumas pessoas que apresentam algumas doenças e é um medicamento que já está em mercado há quanto tempo? 70 anos? Exatamente. Realmente é um medicamento seguro em determinados contextos e realmente é um medicamento que precisa ser melhor debatido a sua utilização. O que não se pode é deixar a população desassistida em um contexto tão grave como este da pandemia. Mas que a cloroquina é um medicamento seguro? É. A utilização há mais de 70 anos aí no mercado internacional. Realmente se falta se chegar a um consenso. Aliás, eu acredito que o doutor Pessoa tem razão. O grande impasse no que diz respeito ao uso ou não da cloroquina é mais político do que uma questão de saúde. Infelizmente, isso tem gerado crises fortes no governo federal. Vemos aí a instabilidade no comando do Ministério da Saúde. O último ministro passou menos de um mês à frente da pasta e o próximo que deve assumir, aí entre algumas especulações, já deve ter essa responsabilidade de protocolar o uso da cloroquina. Vamos até falar mais disso hoje ainda nessa edição. Porque agora a gente vai focar os nossos olhares na relação entre Jair Bolsonaro e o presidente do Congresso, da Câmara Federal de Deputados, Rodrigo Maia. Está estremecida essa relação, Eliezer? E há, parece que, uma tentativa de mudança. Vejamos só. Em meio a desconfianças mútuas e conversas do Planalto com o Centrão que afetam o poder dentro da Câmara, o namoro do presidente Jair Bolsonaro com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem poucas chances de virar casamento. A estratégia de morde e assopra adotada por Bolsonaro se tornou rotineira e, por isso, não é possível vislumbrar uma aliança mais firme para o futuro. Nas palavras do próprio Bolsonaro, ele e Maia voltaram a namorar após uma série de divergências políticas quanto à economia e à condução de políticas de saúde pública durante a pandemia do novo coronavírus. Entretanto, horas antes da declaração sobre esse novo relacionamento, na semana passada, o presidente criticou Maia, sem citar o nome dele, por entregar a relatoria da MP da redução de salários e jornadas para o deputado oposicionista Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. Do outro lado, nos bastidores, o presidente da Câmara critica Bolsonaro por ir a manifestações que pedem o fechamento do Congresso Nacional, o que atenta contra a Constituição e deixa instável decisões governamentais que afetam votações no Parlamento.
em risco a governabilidade do governo federal do Palácio do Planalto. Eliezer, de uma forma bem simples, bem direta, por que é importante haver um bom relacionamento entre o presidente da República e o presidente da Câmara Federal de Deputados? Porque nós vivemos em uma república, um Estado democrático de direitos, não há absolutismo. O presidente da República só tem uma decisão, um projeto validado depois da apreciação do parlamento. O parlamento precisa aprovar, através de votações, por maioria, aquilo que vem do Poder Executivo. Então é necessário, pelo menos, um bom relacionamento, um relacionamento de cavalheiros entre o Palácio do Planalto e o Congresso Federal. Agora sim, Eliezer, vamos retomar o assunto que você já começou a introduzir quando falávamos de Doutor Pessoa. Como é que está essa questão de quem vai substituir Nelson Teich no Ministério da Saúde? Depois de ouvir de setores do Ministério da Defesa e do próprio Palácio do Planalto que escolher um militar como novo ministro da Saúde poderia gerar desgastes, o presidente Jair Bolsonaro indicou a aliados que deverá recuar da ideia de nomear um integrante das Forças Armadas para o cargo, mesmo com perfil técnico, como cogitava fazer na semana passada. Segundo auxiliares, Bolsonaro passará a avaliar nomes de médicos que estejam alinhados às suas ideias para combater o coronavírus, mas fará análise dos candidatos com calma. A tendência, dizem aliados, é que ele deixe o general Eduardo Pazuello, atual ministro interino, à frente da pasta até que tenha segurança na escolha de um novo nome. Esse período pode variar de uma semana até o final da pandemia. Isso significa, no entendimento de aliados, que Bolsonaro poderia deixar o militar no comando do ministério até que haja uma queda no número de mortes e venha uma estabilidade no número de contaminados pela doença. Mas, infelizmente, isso ainda é algo imprevisível, lembrando a você de casa que já falamos aqui na edição no seu jornal Dia News, de que a possibilidade, de acordo com os especialistas, os estudiosos, do pico de coronavírus ser registrado no Brasil pode chegar em agosto. Mas muitos especialistas, Eliezer, já estão dizendo que o pico já chega nesta semana. Nunca se falou tanto de questões sanitárias, de questões de saúde. Talvez seja o assunto mais importante da atualidade aqui no Brasil, beirando aqui, é claro, brigando sempre com a questão econômica e, é claro, a questão política. Mas a saúde é o assunto do momento. Então, realmente, mais uma decisão assodada, feita, tomada de uma forma sem muitos critérios, pode trazer mais instabilidade no relacionamento de Jair Bolsonaro com o Congresso, de Jair Bolsonaro com os eleitores brasileiros. Uma decisão errada, neste momento, pode ser fatal. É uma questão cada vez mais sensível, Lívio Galeno. O momento não é de emoções, não é de decisões apaixonadas. O momento é de centralidade. Ter muita cautela, tomar decisões fundamentadas em critérios técnicos, científicos. Claro que a questão política sempre pesa, mas a população não pode mais ser vítima de tanta instabilidade, de tantos desentendimentos. Vejamos só o tempo que se perde debatendo política, debatendo ideologia, enquanto a questão de saúde está aí cada vez mais grave. Eliezer, parece que você leu a minha mente, porque realmente o que eu estava pensando para concluir esse quadro de hoje é de que neste exato momento o foco deve ser questão sanitária, sobrevivência do povo brasileiro, porque não adianta nada falar em sobrevivência política ou sobrevivência econômica se não se tem um povo a se governar. Neste momento, que seja realmente prioridade a sobrevivência com qualidade, com segurança da população brasileira. Depois a gente deixa para discutir os outros assuntos, não é, Eliezer? Corretamente, é isso mesmo. Política do dia.